Amém? Abriram aí Apocalipse versículo 2, capítulo 2, versículo 12. Nós vamos falar sobre a igreja de Pérgamo. A igreja, a gente fala assim, pregar sobre Apocalipse, pastor Jesus. Não fiquem abismados. Diz assim, versículo 12: ao anjo da igreja de Pérgamo escreva o seguinte: esta é a mensagem daquele que tem a espada afiada dos dois lados. Eu sei que vocês moram aí, aonde está o trono de Satanás. Vocês são fiéis e não abandonaram a fé que tem em mim, mesmo quando Antipas, minha testemunha fiel, foi morto em Pérgamo, onde Satanás mora. Versículo 14: mas tenho algumas coisas contra vocês. Há entre vocês alguns que seguem o ensinamento de Balaão, que mostrou a Balaque como fazer com que o povo de Israel pecasse, dizendo que os israelitas deviam comer alimentos oferecidos a ídolos e cometer imoralidades. Assim também estão entre vocês alguns que seguem os ensinamentos nicolaítas. Versículo 16: arrependam-se, senão eu logo irei até aí, e com uma espada que sai da minha boca lutarei contra essa gente. Versículo 17: portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Aos que conseguirem a vitória, aos que vencerem, eu darei o maná escondido, e a cada um deles darei uma pedra branca, na qual está escrito o nome de novo, que ninguém conhece, a não ser a quem recebe. Aleluias. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, Jesus. Esta é a tua palavra, este é o teu povo. Nós estamos aqui como ferramentas. Nós estamos aqui, Jesus, para ouvir e receber de ti, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós, aquilo que o Senhor tem para derramar sobre as nossas vidas, Pai. Que nesta noite, Senhor, Senhor, o teu Espírito Santo possa falar nos corações, Pai. Que a minha voz ao chegar, Senhor, possa, Senhor, adentrar, Senhor, não só a minha voz, mas o teu Espírito Santo, Senhor, possa falar, Senhor, em cada coração, em nome de Jesus. Que nossas mentes e que o nosso Espírito possa estar abertos para receber de ti a tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Aleluias. Vocês estão aí comigo? Jesus, foi um choque ou não? Eu queria falar um pouco da cidade de Pérgamo. Eu vou ler aqui alguns trechinhos do que era Pérgamo. Pérgamo naquela época era uma cidade da Ásia, uma capital da Ásia, daquele novo templo, né, sob o domínio de um império romano. Então, se a gente for ver lá a cidade, aonde que era, né, o império romano, enfim, era uma cidade, era uma capital da Ásia, como a gente vê hoje a China, a Coreia, o Japão, enfim. Pérgamo era a capital de toda essa região. Então era como a capital da província, dessa província romana da Ásia. Então era sem dúvida uma cidade muito importante. Assim como nós vimos algumas pregações atrás sobre Éfeso, que era também uma cidade muito importante, onde tinha um centro econômico e tudo mais. E a cidade de Pérgamo, ela ficava localizada num lugar muito alto, num lugar muito bonito. Então, aos pés daquela cidade também ficava um vale muito fértil. E aí, ao norte, estava a cidade de Éfeso, tá? Então, veja como, vamos colocar assim, a gente está aqui, a gente é Pérgamo, tá? Porque a gente é uma cidade alta, né? E para lá está Vargem Grande, que é Éfeso, e para cá está Esmirna, que é a outra cidade, ao sul. Então, mais ou menos para a gente se localizar, né? E era uma cidade muito importante. E ela estava ali a 100 quilômetros dessa cidade de Esmirna. Ela ficava, né, sobre essa grande estrada que ia até Éfeso. E atualmente, nessa região antiga de Pérgamo, está uma cidade moderna chamada Bérgama, na Turquia. Então, quem conhece a Turquia sabe, se você olhar no mapa, a cidade de Pérgamo ficava mais ou menos hoje onde está a Turquia. Então, para a gente se localizar ali no mapa. Aí a gente vê as guerras hoje de Israel, vê o que está acontecendo, então dá mais ou menos para a gente ter uma localização. A Turquia fica acima, né? Olhando do mapa, ela fica ao norte ali de Israel. Mas por que eu estou dizendo tudo isso? Porque os apóstolos, eles eram extremamente estratégicos naquilo que eles queriam fazer.
naquilo aonde eles iam pregar. Então eles implantavam igrejas naquelas cidades que eram importantes, que eram centros culturais, os centros econômicos, aonde eles podiam alcançar pessoas. Mas o que de tão especial tinha naquela cidade que a gente está falando aqui, na de Pérgamo? Pérgamo era uma cidade, era um centro cultural, uma cidade muito rica, como eu disse. E sabe que lá tinha a maior, ou a segunda maior biblioteca do mundo na época. Então lá em Pérgamo tinha a segunda maior biblioteca do mundo. E a outra era no Egito. Aí, olha só o que aconteceu. O rei de Pérgamo lá, com as suas guerrinhas, com as suas brigas, brigou com o rei do Egito. Aí o rei do Egito falou assim: tá bom, eu não vou fornecer mais o papel para vocês escreverem. Agora acabou, quero ver como é que vocês vão escrever. Aí eles falaram: tá bom, vamos lá tirar o couro do animal, vamos fazer. Eles tiraram uma espécie de couro, esticaram bonitinho e fizeram os pergaminhos. Pérgamo, pergaminhos. Então é de lá que veio os pergaminhos. E aquilo ficou tão assim, a produção foi tanta e foi tão especial que eles começaram até a exportar e ir para outras pessoas. Então de lá que vem o pergaminho. Criaram uma fábrica, enfim, então se tornou mais importante até que o papiro. Lá também tinha uma escola de medicina. Aí todo mundo, nossa, uma escola de medicina, sim, por quê? Era uma cidade que era muito cultural, que tinha muita cultura também, mas era também uma cidade muito mística. Nós vamos ver aqui que eles tinham templos, que eles tinham reis, que eles tinham pessoas, coisas que eles adoravam. E era uma cidade muito mística. Sabe aquele símbolozinho que a gente vê no jaleco do médico hoje em dia? Qual é o símbolo que é? Uma cobrinha? Vê uma cobrinha enrolada? Veio da cidade de Pérgamo. Sabe por quê? Porque lá tinha um Deus que era um símbolo. Que o Deus é o nome, eu esqueci o nome do Deus, mas a gente vai lá. Aclépio chama o nome do Deus, chamava o nome do Deus deles, que era o símbolo de uma cobra, que era o Deus da cura. Então eles acreditavam que aquele Deus curava. Por que eu estou dizendo tudo isso para vocês? Que você vê que existe uma cultura, existe uma mentalidade que vem de tempos e que se estende até hoje. Então quando nós vemos um símbolo hoje, né, de uma cobrinha, nós somos, esse é um médico, olha que legal. Mas sabe que vem daquele tempo da cidade de Pérgamo. A Bíblia, ela é muito atual. A gente fala, não, mas ela foi escrita há tantos e tantos tempos. Olha só o que está acontecendo na cidade. Nós vamos descrever aqui o que aconteceu e o que isso tem a ver com o nosso tempo. A cidade de Pérgamo foi muito elogiada por Cristo nessas cartas, pela sua fidelidade diante de tantas coisas. Por quê? Porque lá havia uma grande idolatria. Você sabia que lá existia um rei, né, o rei César lá, um imperador, que ele se autoproclamava um Deus. E aí as pessoas de lá tinham que se dobrar diante de Deus. Imagina você, uma igreja num lugar, o prefeito daqui da cidade fala assim: não, agora eu sou um Deus, o Deus Roger. E aí todos nós temos que prestar. E aqueles cristãos não se dobravam diante daquele Deus, diante daquelas coisas, diante de tantas coisas que aconteciam ali. Para se você ter ideia, todos ali tinham um templo de Zeus também, tinham esse templo desse rei, desse Deus que trazia cura. E eram muitas coisas que aconteciam ali, mas a igreja de Pérgamo permanecia fiel. Ela permanecia fiel aos princípios do Senhor. Até mesmo quando o pastor daquela igreja, ou o dirigente daquela igreja, chamado Antipas, ele morreu dentro de um cavalo de aço. Imagina que morte tão violenta. Colocaram ele dentro de um cavalo de aço e esquentaram, e ele morreu ali. Mas eles não perderam a fé. E hoje, diante de tantas coisas que nós temos visto na nossa nação, diante de tantas coisas que nós temos sofrido, diante de tantas ideologias, nós perderíamos a fé? Nós perderíamos a nossa fé em Jesus? Nós perderíamos os nossos princípios em Deus? É um questionamento que fica para nós. Até os dias de hoje nós nos vemos e nós falamos sobre essas tradições, essas coisas e culturas. E às vezes a gente tem medo, como falou, como as crenças vêm de geração em geração. Você quer ver uma coisa? Às vezes você fala assim: lembra daquela camiseta Filho do Dido? Quem é daqui dessa época? Lembra? Não pode usar. Era que esse grafite é filho do diabo. Mas é uma cultura. Quem disse que a camiseta é consagrada? Quem disse que essas coisas são consagradas? Eu não vou passar perto do cemitério porque, meu Deus do céu, eu nem sei porque as pessoas não passam em frente do cemitério. Enfim, existe uma crença, uma tradição. Eu não vou passar embaixo da escada porque isso. Eu não vou deixar o chinelo virado porque aquilo.
são culturas, são coisas que eram colocadas e que vem trazendo, e a gente nem se pergunta o porquê disso. E às vezes nós cristãos estamos adotando certas culturas e certas ideologias e certas crenças que não vêm da parte de Deus. E aqui Jesus está alertando sobre essa cultura. E Jesus está alertando essa cidade, essa igreja sobre essa cultura, sobre a cultura de Balaão e tantas outras que viam. Sabe por quê? Que o problema não são as coisas, mas sim essa cultura, essa mentalidade. Jesus ali estava falando, no texto ele fala sobre o trono de Satanás. Mas o trono de Satanás não era que ele tinha um trono lá e que ele sentava e que ele reinava e tudo bonitinho, não. Era uma cultura, era uma ideologia, tão atual quanto os dias de hoje. Tão atual quanto os dias de hoje. O nosso problema não é Brasília, o nosso problema não é lá. O nosso problema é uma cultura. O nosso problema é um principado que reina de prostituição, de homossexualismo, de corrupção, de tantas outras coisas. E que às vezes a gente tem absorvido isso dentro da igreja. E às vezes nós vamos, aquilo que é errado lá para o mundo, ou o que é errado lá para nós, às vezes a gente fala, não, aqui está certo, tudo bem. A gente começa a acertar ou a fazer concessões. A gente começa a fazer concessões e deixamos que o mundo venha para dentro da nossa casa. Aí você fala, não, mas o mundo vem. E sabe, queridos, que tudo isso aqui, luzes, tal, nada disso é do mundo. Tudo o Senhor criou e tudo é louvor e honra, glória dele. E nós não nos movemos por isso, amém? Nós nos movemos pelo Espírito Santo então nós não servimos a estrutura. A estrutura ela está para nos servir. Então nós vamos usar para ficar mais bonito no visual, na foto, para nós evangelizarmos, mostrarmos, aí a internet está. Por quê? Porque é algo que Deus nos deu para que nós possamos evangelizar. Todas as ferramentas estão aí, mas nós podemos usar ela para o bem e para o mal. E aí nós temos que ver o que está entrando em nossas casas, o que está entrando no nosso coração, o que está entrando na nossa mente. Se o trono de Satanás tem reinado dentro de nós, se o trono de Satanás tem reinado na nossa casa, mas não pequeno, não, vai ter um troninho lá, bonitinho, não. Se a cultura dele tem reinado dentro do seu lar, se a cultura dele tem reinado dentro das igrejas. Eu sei que hoje a gente queria ouvir, eu profetizo e vai, e acontece. Glória a Deus, Deus tem tudo isso para nós, mas Ele tem nos alertado, porque a volta dele está muito, muito, muito próxima. Quem ainda não conhece todo um contexto geopolítico, enfim, procure estudar, saber, a gente aqui informa, a gente passa. Sabe por quê? Porque saiba que o anticristo já está se levantando. E às vezes é tão sutil. Olha só, Covid. Ixi, vai cair o vídeo. Veio, né, essa doença. E aí nós somos obrigados a ficar dentro de casa. Nós somos obrigados a fechar portas, a fechar comércios. Nós somos obrigados a tantas coisas. E nos impuseram tantas coisas que a gente achou normal. Tudo bem, era um contexto de saúde, era um contexto da gente se guardar, enfim. Mas, olha só, para a gente entrar em algum lugar, lembra que a gente tinha que escanear. A gente tinha que medir a febre, medir isso. Aí eu falo para você, se o sinal da besta, como fala, e a gente precisa estudar mais sobre isso, for implantado, a gente nem vai perceber. Inteligência artificial, certo? Eu trabalho com tecnologia. E a inteligência artificial, daqui mais alguns anos, vão substituir pelo menos uns 40% dos funcionários do local onde eu trabalho. Uma empresa já fez isso, ela demitiu 90% dos funcionários dela por implantar um sistema de inteligência artificial. Pelo aumento da iniquidade, o aumento dessas coisas, o amor de muitos se esfria. Aí a gente tem que tomar cuidado com o que a gente lê, com quem a gente ouve. Por quê? Porque às vezes, hoje a gente tem o costume de ler a nossa Bíblia pelo celular, pelo tablet. É errado? Não, não é. Mas tem a sua Bíblia de papel. Porque um dia vão pegar e vão modificar essa Bíblia. Já está acontecendo, na verdade. Já estão reescrevendo a Bíblia através da inteligência artificial. E estão dizendo que aquilo que na Bíblia fala assim é condenável, aí fala assim, não, é normal. É o amor de Jesus, é a graça de Deus. Eu aceito isso. E se nós falarmos algo contra, nós seremos condenados, cancelados. Olha só como é sutil essas coisas.
E agora nós vemos que Jesus ali, ele está falando para aquela igreja, falando para aquele lugar, que quando Satanás, ele fala assim, que ao trono de Satanás, que Satanás não está ali para uma perseguição externa, ele inicia primeiro uma perseguição interna, ele começa a colocar confusão no meio do povo, porque se a gente começa a falar a verdade, o outro vai ouvir, mas ouvi um negócio de lá, não está certo isso, não está certo aquilo. Ou a gente começa a trazer princípios da palavra e alguém se levanta, e hoje a gente vê no meio do povo de Deus, no meio de igreja e em púlpitos, falando de algo que não provém de Deus. Aí a gente fica, mas é normal, mas é tranquilo, eles vão ser alcançados também. Vão, mas a palavra de Deus que fala assim, que nós podemos vir como nós estamos, mas não podemos permanecer como nós estamos. O que nós fazemos, nós vamos prestar conta ao Senhor. O maior desafio não é nós morrermos quando nos pedirem para negar a nossa fé diante de algo. O maior desafio nosso é morrer diariamente para nós mesmos, matar a nossa vontade, matar o nosso querer, matar aquilo que nós mais gostamos, que fere a santidade de Deus. Esse é o maior desafio. Porque às vezes alguém chegar no público e aí falar para você, nega a sua fé, e você fala, não vou, não vai acontecer. Mas o maior desafio está em nós pararmos diante de alguma situação, diante de algum pecado, e a gente fala assim, opa, esse não, eu vou passar. É o maior desafio, está dentro de mim e dentro de você. Pai nosso que estás nos céus, essa é uma oração. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos. Não nos deixes cair em tentação. Essa é a nossa oração. Mas livra-nos do mal. Então esse é o maior desafio, para nós não cairmos em tentação, porque elas vão. E sabe que Jesus, ele foi tentado, Jesus, ele passou por tantas coisas, por tantas situações, mas ele não caiu e não cedeu. Jesus passou pela tentação do poder, Jesus passou pela tentação da fome, Jesus passou pela tentação da riqueza, mas ele não cedeu. Se você é mesmo filho de Deus, transforme as suas pedras em pães. Estava com fome. Se você só fizer assim, te darei tudo, todos os reinos, tudo aquilo, é seu. Só assim. Ele falou, não. Você pode se jogar, que eles vão te pegar, que eles vão fazer, vai ordenar. E ele não cedeu ao pecado. E aí o texto continua e diz assim, entretanto tenho contra vocês algumas coisas. Que eles estavam falando aí sobre o ensino de Balaão. Balaão, para vocês entenderem e lerem o contexto, ele era um profeta, e que chegou um certo rei e falou assim para ele, vai lá contra o povo de Israel, e eu vou te dar uma grana, eu vou te dar um dinheiro para você ir lá profetizar, e amaldiçoar o povo de Israel. Ou seja, ele se vendia, por quanto assim, você paga quanto para eu profetizar? Eu pago 5, 10, 15, 20 mil, beleza, eu vou lá, o que você quer que eu profetize? Que você vai lá e faça isso, que você faça aquilo. E ele fazia isso. E quantas vezes a gente tem chegado em lugares, em igrejas, ou a gente ouve profetadas, a gente ouve, eis que te digo, e aquilo não vem da parte de Deus. Sabe por quê? Porque às vezes estão pessoas que estão seguindo doutrinas de Balaão, e às vezes a gente tem comprado isso, porque às vezes a gente quer uma facilidade, a gente não quer a gente só quer o direito, mas não quer a obrigação. E essa doutrina de Balaão, e ele ia lá, e essa igreja começou a aceitar isso, porque no meio de tantas coisas, algumas pessoas começaram a ceder, a aceitar. Nós sabemos que nós precisamos a cada dia nos aprofundar em Deus, nos firmar em Deus. Eu não vou dizer aqui que eu sou super santo, e eu não sou o super santo. Somos ovelhas do mesmo pastor, que é Jesus Cristo, e nós estamos sujeitos a todas as coisas. Mas o que nós estamos aqui pregando e anunciando e falando é que Jesus é bom, e que Ele perdoa, e que Ele salva, e que Ele cura, e que Ele liberta. Aleluias, amém? Mas ele se vendia, Balaão ele se vendia,
Mas aí acontecia um fato tão interessante, que ele chegava lá para amaldiçoar, e aí quando ele abria a boca para ele amaldiçoar, saía a palavra de bênção. Sabe por quê? Porque a minha vida e a sua vida pertencem a Deus. E se vem alguém contra você, você já é mais que vencedor. E não há praga nenhuma. Ele fala assim, ó, não há praga nenhuma que vai chegar na nossa tenda, na nossa casa, na nossa família. E podem vir falar o que for, vai sair palavras de bênção sobre a sua vida. E vai sair palavras de bênção da palavra de Deus para o seu coração, para o meu coração, para as nossas vidas. Amém? Então nós não temos que temer. Não dá para amaldiçoar aquilo que Deus já abençoou. Então se Deus já nos abençoou, acabou, não tem mais nada, não tem praga que vai, não, jogou uma praga, tá, glória a Deus, tá, glória a Deus, jogou, e aí? Maldição sem causa não vai se prosperar. Um dia fizeram macumba aqui, fomos lá, oramos, acabou. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Se a gente não crê em Deus, a gente vai viver desesperado. Se a gente não crê no Senhor, a gente vai viver, não sai de casa. Tem uma moça, essa semana, né, que aconteceu, Carol Weller. Infelizmente ela tirou a vida dela. Ela tinha aceitado a Jesus, ela estava se livrando do homossexualismo, né, e tal. Mas havia tanta pressão nela, tanta pressão, que ela não suportou. Ela falou assim, eu vou tirar a minha vida. E ela assim o fez. Mas Jesus fala que o jugo dele é leve, o suave, e o fardo dele é leve. E é esse jugo que nós temos que pegar. Porque às vezes vem tanta pressão em cima de nós, tanta coisa, e a gente fala, não vou aguentar, eu vou tirar a vida, eu vou sair correndo, eu vou sair de casa, eu vou isso, eu vou aquilo. E sabe, querido, você acha que a gente, como líderes, não passa por provações, não passa por situações? E se a gente não enxergar Deus no meio de tantas coisas, no meio de tantas situações, a gente acaba fazendo besteira. Eu confesso para vocês que nós passamos por isso, por alguns momentos, até essa semana. E a gente estava ali e tal, e a gente não chegava num acordo e tudo mais, e vem Deus e fala assim, olha, cara, olha para mim. Porque aí o nosso coração começa a ferver. Eu já não vou mais fazer isso. Já não vou fazer aquilo. Eu já não dá isso. Cancela aquilo. Já entrega para o outro. Já não sei o quê. E Deus fala para você, cara, calma. 2 Pedro 2,9 diz assim, vocês pois serão uma geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram um povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora o recebem. Aleluias! As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas. Aleluias! E o que Jesus está querendo dizer é que nós estamos no meio dessa cidade de Satanás, mas ela não tem poder nenhuma contra nós. Nós estamos vivendo no meio de tantas coisas, mas não há uma guerra entre a luz e as trevas. Sabe por quê? Porque aonde chega a luz, as trevas vão embora. Apaga essa luz aqui, Danilo, por favor. Apaga as luzes, por favor. Todas. Há um esforço da escuridão tentando acender a luz? Não há um esforço da escuridão tentando acender a luz. Não há. A gente não vê uma guerra. Não há uma guerra. Não. Nossa, aqui está tentando apagar a luz. Mas acendam as luzes, por favor. Pronto. A escuridão foi embora. É isso que Jesus é. É isso que Jesus é sobre as nossas vidas. Aonde a luz chega, a escuridão se afasta. Nós somos o sal da terra e a luz do... Então eu e você somos essa luz. Aonde nós chegarmos, as trevas vão dissipar. Aonde nós passarmos, as trevas vão recuar. Porque nós carregamos a luz do Senhor. Quando nós entendemos aquilo que nós carregamos, e nós não vamos ser igual Balaão, que vai se vender por coisas. Não, nós vamos falar aquilo que vem de Deus, aquilo que vem do céu, da palavra dele. Não podemos estar simplesmente por emoção.
Ah, não, eu profetizo. Glória a Deus, a profecia é muito boa e ela edifica e ela nos dá direção, mas ela precisa vir de Deus. Por quê? Porque tem muitas coisas que vêm sobre nós que às vezes a gente tem que duvidar. Nós temos visto, e vai aumentar, queridos, olha, não se espantem. Alguns escândalos que acontecem, que aconteceram e tal, vai acontecer. Por quê? Porque estão se vendendo assim como Balaão. Quanto é que é para você profetizar? Nós vemos aí na internet, né? Se você fizer um pix de R$100, eu tenho uma oração. Se você fizer de 500, tem uma bênção. Se você fizer de 1000, tem uma profecia, uma cura e tal. Não vai fazer corte aí disso aí. Tá amarrado isso aí. Mas é isso que tem acontecido, esses profetas se vendendo. E ele fala assim ainda outra coisa: há também o que se pese na igreja de Pérgamo, sobre que vocês toleram as doutrinas dos nicolaítas. Então o que eram os nicolaítas? Era um cara chamado Nicolau lá, e ele era um cara muito influente. E aí isso aqui mostra também que era uma escala sacerdotal. Eram pessoas de autoridade que estavam no meio da igreja de Pérgamo. E aí essa igreja começou a ser liberal, ela começou a ser permissiva, ela começou a se adaptar aos costumes da época e aos costumes do mundo. Ela estava aceitando tudo para agradar as pessoas. Ela estava aceitando tudo para agradar as pessoas. E desculpa, tem coisas que eu não vou te agradar aqui. Tem coisas que eu vou falar aqui que não vai ser agradável. E que às vezes não vai ser agradável para mim também, que começa aqui. Mas precisa ser agradável a Deus. Precisa ser agradável ao Espírito Santo. Às vezes a gente, não, mas sabe, dá um jeitinho. É que pode estar com a comida meio tortinha assim, mas você fala, querido, a gente vai trazer a graça e a misericórdia e o ensino e a instrução e a palavra. Vamos andar por esse caminho? Vamos, glória a Deus. Mas não dá para a gente desviar daquilo que é a palavra de Deus. E essa doutrina desses nicolaítas estavam no meio deles, estavam entrando no meio deles, estavam ali distorcendo aquilo, os princípios a qual os apóstolos tinham pregado. Então isso nós podemos ver em muitas igrejas que buscam esse crescimento a qualquer preço, a qualquer situação. Vamos crescer porque a gente precisa ir, porque a gente fazer. E muitas pessoas são manipuladas, muitas pessoas são feridas, muitas pessoas não têm profundidade na palavra. Por quê? Porque vivem essas distrações, ou vivem essa camada de superficialidade. E aí a gente fala de muitos assuntos e são, desculpa, eu vou falar e pronto, acabou. Nós estamos vendo que está tentando aprovar no nosso país o aborto. E aí, pasmem, tem igrejas que estão falando, não, pode acontecer. Nós como igreja do Senhor não vamos aceitar. E me desculpe, se você hoje, nessa noite, tem essa visão, nós vamos buscar em oração para que você mude e coloque os princípios de Deus sobre a sua vida. Nós não obrigamos ninguém a nada, mas nós apenas falamos os princípios de Deus. Sobre o divórcio, sobre o homossexualismo, sobre vícios, sobre sexo fora do casamento, sobre a falta de compromisso, sobre todas as coisas que, tá bem, tô light. Isso aqui, às vezes é pregação que às vezes as pessoas não querem, e que se estivesse transmitindo online, a pessoa talvez mudaria de canal. Assim, eu tenho outra opção, essa aqui vai me agradar mais, essa aqui vai me trazer mais conforto, essa aqui vai me ser mais bonitinho. E nós estamos nesse tempo onde as pessoas têm muito a escolher, tem muitas coisas a escolher. Eu sou de um tempo, e alguns aqui também são, das igrejas que os pecados aconteciam, mas elas não concordavam com o pecado. As pessoas ficavam de banco, ficavam tal e não sei o quê. Mas tem muitas coisas sendo toleradas que Jesus não aceita. E esse pecado tem entrado de forma ideológica nas igrejas. Ou seja, não está se considerando pecado. É ideologia de gênero, é ideologia daquilo, é ideologia do outro, é ideologia não sei o quê.
E aí a gente não considera como pecado, não é normal. Vamos aceitar, a gente aceita sim, coloca, senta bonitinho, glória a Deus, nós amamos. Se entrar aqui alguém, seja lá quem for, nós vamos orar, nós vamos aceitar, nós vamos amar, nós vamos pregar a verdade, o evangelho sobre a vida dele. Se assim ele aceitar, glória a Deus. E se assim ele não aceitar, amém. É uma escolha dele, tudo na nossa vida é uma escolha. Assim como eu e você sentamos aqui neste lugar, viemos aqui essa noite, levantamos a mão para Jesus, é uma escolha também que nós fizemos diante de Deus. Amém? Mas aí vem uma seguinte questão: se Deus está em nós, se a gente ama a Deus, por que a gente vive pecando? Por que então que o pecado ainda sonda aí, que a gente comete às vezes alguns pecados? Sabe por quê? Porque o pecado, ele nos faz promessas. Ele faz promessas para nós. Lembra de Jesus que foi tentado? Ele fez uma promessa para Jesus: você vai ter riqueza, só você prostrar, só um pouquinho. É só fazer assim, tá bom. Ou dar com a cabeça assim, tá feito. Jesus não se fez. Mas quando nós continuamos a pecar, é porque Ele faz essas promessas. Nós acreditamos nessas promessas, nós acreditamos naquilo que é temporário, e nós não aceitamos aquilo que é eterno. Às vezes a gente está sofrendo, e aí no meio de uma sofrência, né, chega alguém e fala: não, estou aqui. A gente está com dificuldade financeira, e chega: não, sabe, tem um jurinho ali, um dinheirinho, 15%, 10%. Aí você fala: opa, cara, eu preciso fugir disso. Eu preciso fazer tal coisa. Eu não vou pagar imposto, eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Às vezes a gente se dobra ou cumpre promessas que são temporárias e que vai nos levar à morte. E o que Jesus tem para nós é vida e vida em abundância. Sabe por quê? Porque ninguém peca por obrigação. Nós não pecamos por obrigação. Mas só uma maneira de nós vencermos essas promessas do pecado é pela presença e pela obediência em Deus, por mais um amor elevado, por este amor mais elevado que todo e qualquer pecado, que toda e qualquer promessa que nos façam. Amém? Lá em Hebreus 11:24 diz assim, foi pela fé que Moisés, quando era adulto, não quis ser chamado de filho de Faraó. No versículo 25, ele preferiu sofrer com o povo de Deus, em vez de gozar por pouco tempo os prazeres do pecado. Ele não queria ser chamado de filho de Faraó, porque ele sabia que aquilo ia acabar. Mas Jesus tinha uma jornada, uma missão para ele. Deus falou para ele: vai lá e salva e tira o meu povo de lá. E ele achou que era muito melhor sofrer o desprezo por causa do Messias do que possuir os tesouros do Egito. É que ele tinha os olhos fixos na recompensa futura. Se nós não nos aprofundarmos em Deus, se nós não nos aprofundarmos no Senhor, nós não venceremos nada disso. Se nós não aprofundarmos em Deus, nós seremos confundidos com o mundo. Nós seremos confundidos. Não podemos deixar de confrontar o pecado, não podemos deixar de anunciar a graça de Deus. E o que nós temos, e o que a gente fala sobre graça e sobre verdade, então, pastor? A verdade é a palavra de Deus, e essa graça se manifestou através da vida de Jesus Cristo sobre as nossas vidas, sobre o seu sacrifício. Mas às vezes se a gente só denunciar o pecado e não trazer que Jesus ele salva, ele cura, ele liberta, nós seremos religiosos, porque nem mesmo a gente consegue viver isso. Às vezes a gente começa a ser mais acusador do que o próprio inimigo. Mas quando nós temos, e se nós temos, só anunciarmos somente a graça, nós começamos a ser libertinos. Você pode tudo, você pode fazer tudo, você pode, e é só no outro dia você pedir desculpa, e é só no outro dia você pedir perdão. Mas esquecem que a palavra diz que Jesus é fogo consumidor. Lá no versículo 16 que ele fala que vai sair uma espada da boca dele, e ele vai contra eles. É o que nós falamos, que muitos púlpitos têm pregado essa ideologia, têm relativizado os princípios para caber dentro de uma pauta. Os jovens estão vindo, os jovens venham, glória a Deus. E aí eles começam a pregar e fazer algumas concessões, porque estão vindo jovens, E eu digo: jovens, se aprofundem na palavra de Deus, porque os dias vão ser difíceis.
E nós jovens, todos nós somos jovens aqui. Uns jovens mais experientes, outros nem tanto. Mas nós precisamos conhecer, ter conhecimento. Sabe por quê? Porque o mundo tem idiotizado as nossas crianças, o mundo tem idiotizado os nossos jovens. O que nós temos visto nessa guerra toda é que muitos jovens têm saído daqui do nosso país e ido para lá para lutar. Muitos jovens têm saído do nosso país e ido para lá para lutar, porque eles entendem aquilo que Deus colocou sobre eles. Eles entendem quem é Deus sobre a vida deles. E alguns deles conhecem ou não Jesus, mas eles creem em Deus, o Deus Todo-Poderoso sobre a vida deles. E aquela nação, ela é guardada pelo Senhor. Mas do outro lado também nós vemos pequenos palestinos, e eles aprendem desde pequeno uma pauta, uma ideologia, que é: eu vou matar judeus, eu vou esfaquear judeus, eu vou atropelar judeus, eu odeio judeus. Eles nem sabem qual é o significado, o porquê, mas é alguém que plantou isso na cabeça deles. Isso nós estamos vendo na internet, tal. Mas o que estão implantando dentro das escolas, na cabeça dos nossos filhos? O que estão plantando nas ruas, na cabeça dos nossos jovens, dentro do trabalho, dentro de tantas coisas? Estão falando para você que você pode isso, pode aquilo. Quando Jesus fala para você que você tem que seguir em santidade, seguir um caminho reto diante do Senhor. E às vezes a gente deixa de dar atenção para o nosso filho, de falar a palavra, de trazer ele diante de Deus. E a gente entrega, às vezes, um aparelho na mão dele. E aí o mundo está educando. O que será que ele está aprendendo ali? Se a gente não controlar, mas a gente, não é pecado, não estou dizendo que isso é pecado. Mas a gente tem que saber o que é que a gente está colocando diante dos nossos filhos. O que a gente, tem tanto conteúdo bom, tem tanto conteúdo ruim, mas tem muito conteúdo bom também, que nós possamos educar os nossos filhos. Sei que a nossa vida de hoje em dia é corrida, que a gente tem tantas coisas e tantas situações, mas que nós possamos trazer a educação também através desses artifícios que foram colocados sobre nós. Amém? Vocês estão comigo? Amém? Existem pessoas e pastores e nações que estão tocando muitas nações, muitas pessoas, mas é o que eu disse, eles estão trazendo muito a graça de Deus, muito aquilo que pode, o que não pode. Mas a verdade do Evangelho é que nós não podemos deixar de conhecer a Deus profundamente. Às vezes nós nos preocupamos e às vezes as pessoas estão só falando assim, ó, você tem direitos. Você tem direitos, você pode isso, você pode aquilo, você pode aquilo outro. E você vai receber. É verdade que Deus tem promessa para nós? É verdade. Mas existe uma condicional: permanecermos nele. É verdade que Deus tem essa bondade para nós, mas tem uma condicional: precisamos ser filhos dele. É verdade que nós podemos nos tornar filhos dele, que nós somos filhos deles, sim, mas só nos tornamos filhos de Deus quando nós levantamos a mão para Jesus e aceitamos ele como nosso Salvador. Talvez aquela igreja estava aceitando muitas coisas. Eu te digo, eis que faço, eis que aconteço. É verdade que Deus tem prosperidade para nós, é verdade. Mas nós precisamos saber de uma coisa: nós precisamos honrar os princípios. Não existe nada que Deus não vai exigir de nós que Ele já não tenha passado nessa terra, nessa cidade, neste lugar. Não existe nada. E sabe que Deus exige de nós, Ele exige santidade porque Ele é santo. Sede santos como eu sou santo. Deus exige de nós a bondade porque Ele é bom. E Ele espera que nós caminhemos em verdade porque Ele é o caminho, a verdade, Ele é a vida. E é isso que Ele exige de nós. Sabe que em Atos 3:19 diz assim, ó: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Atos 3:19. Arrependam-se e voltem-se para Deus. A verdade sem graça, ela é religiosidade.
E se nós falarmos apenas, aqui nós falamos sobre apenas a verdade, mas sem a graça, nós vamos ter essa religiosidade, sobre a antiga aliança, que você tem que ser castigado, que você é isso. Mas se nós falarmos somente sobre a graça, nós podemos nos tornar libertinos. A verdade, a graça sempre vai dizer, olha, você pode, mas a verdade sempre vai dizer, é preciso. Você pode ser abençoado, amém? E eu profetizo que nós seremos abençoados, mas é preciso nós buscarmos no Senhor. Nós queremos e nós desejamos uma igreja linda e maravilhosa. Nós desejamos algo que Deus faça, que Deus aconteça, mas é preciso também nós dobrarmos o nosso joelho, nós orarmos e nós evangelizarmos. Às vezes a gente quer alcançar algo, a gente profetiza prosperidade sobre a vida, porque a graça tem prosperidade para nós. Sim, Deus tem prosperidade. Não é que o crente vai viver maltrapilho, falido, não. Deus tem isso para nós, mas a verdade exige uma coisa, que nós semeemos, que nós plantemos. Não existe graça sem verdade, não existe graça sem verdade. E quando nós equilibramos essas duas coisas, nós podemos viver uma vida plena em Deus. Nós podemos viver uma vida plena em Deus. Essa verdade sempre vai dizer que é preciso nós termos uma conduta diferente, nós caminharmos de forma diferente, sermos diferentes nesse mundo caído, conhecermos as Escrituras, termos tempo no secreto do Senhor. É preciso nós semearmos, é preciso nós servirmos, é preciso nós carregarmos os frutos do Espírito. A graça também vai nos dizer que é possível nós termos um novo começo, nós recebermos uma segunda chance, nós vivemos as promessas de Deus. Mas a verdade fala que nós precisamos mergulhar em Deus, nós precisamos cumprir os princípios de Deus. Não adianta nós só mergulharmos na graça e caminharmos isso nas coisas fáceis, que a gente acha fácil. Mas a verdade diz para nós que é preciso um sacrifício em nós, meu e seu, todos os dias, de nós acordarmos e falar, eu preciso obedecer a Deus, eu preciso buscar a Deus, eu preciso colocar a minha vida diante de Deus, para que assim essa graça se manifeste em nós. Sabe por quê? Porque a graça é o poder para viver acima de todas essas coisas, acima do pecado. A graça não é uma autorização para nós vivermos pecado, mas é para nós vivermos acima de tudo isso, porque nós conhecemos a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aleluias. Quero que você abra em Romanos 8. Romanos 8, versículo 1. Romanos 8, versículo 1 diz assim, nós já vamos encerrar. Diz assim, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo Jesus? Então não há condenação sobre a minha vida e sobre a sua vida, amém? Por quê? Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou, aleluia, da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida na carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta do pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Aleluias! Ele veio e ele falou assim, olha, essa lei que vocês vivem, vocês não precisam mais viver, mas vocês precisam viver os princípios, e eu trouxe a graça para que vocês pudessem viver essa lei. E eu passei por tudo isso para que vocês olhassem para mim e falassem assim, é possível. Ele fala assim, já não há condenação.
porque aquela igreja, ela via tudo isso, e Jesus falou para ela: arrependa-se, porque senão eu virei contra vocês. E Jesus está dizendo para nós nessa noite, versículo 5: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mente da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Isso é a Bíblia que está dizendo, não é o Éder, não é a Kelly, não é o pastor Wanderson, não é o fulano ciclano, é a palavra de Deus que está dizendo. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas sim do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. É duro, mas é real. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por conta dessa justiça, por conta dessa graça que Ele derramou sobre nós. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Ele habita em nós, o Espírito habita em nós. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, mas para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os seus atos no corpo, vocês viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que vos escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Aleluia. Nós recebemos um espírito que nos livra e que nos liberta de todo mal. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Que se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória futura. Aleluia! E o que Jesus está chamando para nós nessa noite? Lá no versículo 16 de Apocalipse 2, ele diz assim: arrependam-se, arrependam-se. E no versículo 17 ele diz: a cada um eu darei, aos que conseguirem a vitória, aos que permanecerem, eu darei o maná escondido. Ele dará um maná escondido, Ele dará a solução, Ele dará o alimento. Ele é o próprio alimento, Ele é o pão vivo que desceu do céu. Mas nós precisamos buscar Ele todos os dias, não somente quando nós vemos aqui o culto de domingo, ou na célula, ou na quinta-feira. Nós precisamos buscar Ele todos os dias. Porque, lembra quando o povo recebia o maná? Se eles guardassem para outro dia, apodrecia. E nós temos comido pão apodrecido? Ou nós estamos comendo pão vivo que vem do céu todo dia, pão quentinho? Quem não gosta de pão quente todo dia? Mas nós temos que buscar essa palavra, buscar a palavra de Deus. E ao que vencer, e aí ele fala assim, ó: a cada um darei a vocês uma pedra branca. Não está escrito um nome novo que ninguém conhece. Você vai ter um nome novo. Você e eu, nós teremos um nome novo. Nós seremos renovados. Sabe por quê? Mas nós precisamos permanecer nele, para que nós possamos receber esse novo. Não adianta nós recebermos algo temporário aqui. Por quê? Porque a glória nossa está nos céus, está com Ele. Eu falo assim: a não ser quem o recebe. E eu e você recebemos esse Jesus, e nós vamos permanecer nele. Nós vamos permanecer na graça dele, nós vamos permanecer nele a cada dia. Porque assim Ele nos fez, Ele desejou estar, Ele morreu por nós, Ele derramou esse amor por nós.
E nós temos que levar isso para os nossos dias, e saber que nós não vamos aceitar coisas ou falácias humanas, doutrinas de Balaão ou doutrina de Nicolaíta, ou seja lá de quem for, mas apenas a doutrina da palavra de Deus. A doutrina da palavra de Deus, aquilo que o Senhor está falando sobre as nossas vidas. Quero que você curva a sua cabeça e feche os seus olhos.